foi ensinada que ser egoísta é errado, que pensar em você é feio e que dizer não é falta de amor. Então deixa eu te falar uma coisa. Quem não cuida de si, de você, vive esgotada para os outros. E isso não é egoísmo, isso é sobrevivência emocional. Ah, mas qual é o problema de se colocar por último? O problema é que você vive para os outros. Vive para validação dos outros, em busca da validação dos outros. Vive para agradar, esquece de você. Por isso a importância de ser um pouco egoísta. Você ajuda todo mundo, escuta todo mundo e quando você precisa fazer alguma coisa pra você, que você realmente quer, ai não, ninguém te escuta. E o que acontece? Você fica cansada, tem frustração, ressentimento, fica triste, sem motivação para viver. E outra coisa, uma sensação enorme como você estivesse sendo usada. Então uma coisa eu vou te dizer, quem não se prioriza vira depósito emocional. Mas assim, gente, eu não tô falando pra você ser uma pessoa fria, machucar os outros, ser ignorante, ser grossa, entendeu? Eu não tô falando disso. Eu tô falando pra você se priorizar mais, entendeu? Mas não confunda o egoísmo, se priorizar, dizer um não e ser mal educada com as pessoas. Não confunda, não é isso. É colocar limite, é se respeitar, é dar mais valor à sua energia. Cuidar de si não machuca ninguém, só vai incomodar quem estiver te usando. E às vezes pode vir de pessoas assim bem próximas de você, isso que o mais dói. Então assim, coloca limites, se respeita mais a sua energia, seja um pouco egoísta e se respeite mais. E como ser egoísta de uma maneira certa, sem machucar os outros, porque ser egoísta, cuidar mais de você, é colocar limites, é não machucar o outro, é dormir sem culpa, é falar, por exemplo, um não sem ficar se explicando demais, sabe? É você ficar tranquila, é estar colocando limites, conversando com as pessoas sem culpa. Não, eu falei isso, mas tá tudo bem, eu me priorizei ao meu lado, o meu pensamento, e não só vivendo pelos outros, indo em festas, concordando com fulano só pra agradar um grupinho de pessoas. Isso é uma coisa que eu já falei aqui no meu canal, tem vídeo sobre isso, tá? Então assim, é viver pelos outros, e quando você gosta de algo e põe limites, aí todo mundo te exclui. Então assim, viva pra você, coloque limites, entenda? Se valoriza mais a sua ideia, a sua energia. Então assim, você não deve acesso ilimitado a ninguém. Não precisa ficar se explicando da sua vida. Viva por você. Não tem sonho de ser uma pessoa mais focada nos estudos? Vai lá, te organiza, não precisa ficar dando tantas explicações. Ah, mas essa fulana não gostou. Deixa. Vai lá e foca na sua vida. Coloca limites, mas não confunda impor limites, dizer um não, de ser uma pessoa ignorante, de ser uma pessoa grossa. Não confunda as coisas, entendeu? É se valorizar, mas não machucar o outro. Tá, e porque quando a gente se cuida, a gente se valoriza, isso se torna mais atrativo, porque você acaba se respeitando, você impõe limites e transmite confiança para as pessoas. E aí o que acontece? O jogo vira, você se torna prioridade. Porque você sabe o que você tá fazendo as coisas por si, porque quando você faz as coisas pelos outros, vai no caminho, na ideia dos outros, porque os outros gostam e você não sabe tanto o que é da vida, entende? Você não sabe o que é da vida entende? Agora, quando você sabe, certo, impõe limites, não, eu quero seguir essa ideia aqui porque é minha ideia, isso aqui é melhor pra mim, porque eu não vou tal dia nessa festa, porque eu sei que final de semana eu tô indisposta, eu quero descansar. Quando você impõe limites, você se coloca em lugar de respeito.
Você vira prioridade para si mesma. E não porque você exige, e sim porque a sua energia muda. Você tem a consciência de que certas coisas não são sua prioridade, porque aquilo não vai fazer bem para você. E você sabe disso. Então, quando você coloca limite, você se dá prioridade. Uma frase que eu falo muito aqui no meu canal é: o mundo vai te tratar exatamente da forma que você se trata. E qual é a forma que você está se tratando? Você está sendo uma pessoa desleixada, você não se coloca limites, você não se valoriza exatamente dessa mesma forma que o mundo vai te tratar. Então já parou para pensar qual é a forma que você está se tratando? Você está se valorizando? Você está se cuidando? Você tá se respeitando, a sua eu interior, entendeu? Eu não tô falando assim só de algo físico, pentear o cabelo, botar um batonzinho e beleza, e tchau. E abaixa a cabeça pra pessoas que você não gosta, pessoas ali que você não tá confortável de estar, e aí sofre mentalmente, sofre psicologicamente, a sua saúde mental vai por água abaixo. Então, assim, você tá se valorizando ou colocando em primeiro lugar pessoas que não estão nem aí pra você, pra sua eu interior? Porque, assim, tem pessoas que parecem ser próximas, na verdade, no fundo, elas não estão nem aí pra você. Porque a única pessoa que tem que saber cuidar de você é você, entendeu? Não é família, não é parente, não é amigo, não é pai, não é mãe, não é irmãos, não é ninguém, é você. Isso parece que soa meio assim, que dói, mas tudo bem. É uma verdade. A única pessoa que tem que saber lidar com as suas coisas é você. Tá? E como melhorar isso? Como focar mais em você e sem se tornar uma pessoa grossa, chata, entendeu? Porque assim, ser egoísta e colocar limites, se respeitar, não é ser grossa e machucar a outra pessoa, entendeu? O primeiro passo é: cuide muito bem da sua energia, aonde que ela está sendo direcionada, em que grupinhos, o que você está sentindo, sabe? Entenda bem a sua energia, é importante entender isso. Proteja a sua energia, porque nem todo mundo merece a sua energia. O segundo passo é: diga não sem culpa. Mas você não tá afim de ir tal lugar e estão insistindo pra você ir. Diga não, sem culpa. Não precisa agradar o fulano e ciclano, entendeu? Porque se as pessoas realmente gostam de você, elas vão entender. Agora, se não encaixa, não faz sentido, não gostam de você, elas realmente não vão te entender, entendeu? Porque você tá precisando daquele momento ali pra descansar, pra se colocar de volta no eixo, entendeu? E tá tudo bem, tem momentos que a gente não tá afim de sair, tem momentos que você não tá afim de escolher tais caminhos, e tá tudo bem, você tem que cuidar de você, cuidar da sua alma, do seu psicológico. Se você não gostou de tal coisa, se afasta. Você não é obrigada a aguentar a grosseria de tal pessoa, entende? Mas também não precisa devolver na mesma intensidade. Você só diz: olha, não gostei disso, tá? E vou me afastar, entendeu? Isso é se colocar em primeiro lugar. Agora, se você ouve algo que não gosta e vai lá e continua aceitando aquilo porque precisa, entende? E vai lá e fica e coloca nesse assunto um pano. Você esconde aquilo de si mesma. Não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Entende? Passa anos e anos e daqui a pouco você fica mal emocionalmente, se esgota, você tem a sua saúde mental péssima e percebe que se você tivesse saído ou tivesse mudado ali de pessoas, conversado com pessoas melhor, você estaria muito bem em outros serviços, entendeu? Outro lugar, outras pessoas, convivendo com outro tipo de pessoas, entendeu? Então, assim, se tem um lugar que tá te esgotando, não aceita isso, entendeu? Se valoriza mais a sua eu interior. E aprenda a dizer não. Olha, eu não aceito isso. Olha, não tô afim. Olha, eu não gostei de ouvir isso. Entendeu? Então aprenda a dizer não sem culpa. Terceiro passo, invista em você. Qual que é o seu sonho? Qual que é a vontade que você tem de estudar?
Isso é cuidar de você. Entendeu? Começa a pensar um pouquinho. O tempo que você tá fazendo as coisas, você tá trabalhando para enriquecer o outro ou para crescer você? Eu sei que hoje em dia a gente precisa trabalhar para pagar as contas, para pagar um curso, mas entende? Coloca algum tempo do seu dia nos seus estudos, entendeu? Principalmente para você que é mulher, entendeu? É libertador estudar, vencer na vida através dos estudos, isso é maravilhoso, entendeu? Então assim, invista em você, cuide de você, desde sonhos, saúde, aparência, cuide de você. Porque cuidar de você muda sua autoestima. Isso te deixa uma pessoa mais autoconfiante. Próximo passo é, pare de se explicar, você não deve justificativar ninguém. Se você sair de tal lugar, não fica se explicando, porque isso, e ficar horas no telefone, ali se esgotando, pegando aquela energia ruim, sabe, pra outra pessoa, ou, sabe, espalhando. Não, você não precisa ficar se explicando demais, não deve justificativar ninguém. Se você não tá bem, não entende, não precisa ficar explicando, olha, só dá uma frase, digo assim, não precisa ficar ali perdendo tempo fazendo milhões de explicações e dando explicações para fulano, ciclano e chorando e fazendo reunião. Não, só dá uma frase simples e pronto, entendeu? Se priorize mais, não dê justificativa demais para as coisas. Entendeu? Por quê? Porque você não merece esse esgotamento que isso vai te causar. Que isso vai te causar um esgotamento. Vão fazer milhões de perguntas, vão querer justificativa, entendeu? E aí você vai aprofundar, e daqui a pouco, entende? Não, você não deve explicação pra nada. Se você quer fazer tal coisa, você quer fazer isso e pronto, tá acabado. Entendeu? Você não deve justificativa por escolher ser você. Sim, ser egoísta do jeito certo não te afasta de pessoas certas. Só vai te afastar das pessoas erradas. Então seja você mesmo, se valorize, se coloque em respeito, tá? Põe limites e aprenda a dizer não, mas aprenda a dizer não com respeito, tá? Da maneira certa. Então, isso que é ser uma pessoa egoísta, se valorizar, é ali colocar os seus sonhos em primeiro lugar do que o papinho do fulano, o sonho do ciclano, entendeu? Então, assim, aprenda a viver a sua vida, não pelos outros. Então, comenta aqui embaixo qual é a área da sua vida que você precisa focar mais. Comenta aqui embaixo. O vídeo vai ficando por aqui, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau!